essa campanha. Semana passada nós falamos sobre as faixas que amarravam um homem, que Jesus deu uma ordem e disse: desatai e deixai ir. Foi muito importante essa palavra. Hoje nós vamos falar do poder de buscar por alguém, a força da intercessão, o poder da intercessão. Eu lembro bem tempo atrás, meu irmão passava por uma luta, por uma batalha, mas uma guerra dentro do casamento, um conflito muito difícil, estava enfrentando. Quando as pessoas passam por situações difíceis, né, e casamento, muitas vezes, seria tão bom dar certo, mas quando não dá certo, seria bom que houvesse maturidade entre ambos, mas às vezes não há. E ele passando por uma situação difícil, uma luta, e ele sofre um acidente que era para a morte, e ele ralou, se eu não me engano, de 70% a 80% do seu corpo no asfalto. A sua pele ficou rosto, testa, mão, peito, costa, pernas, queimou no asfalto e ficou na carne viva. Na carne viva. E eu vi ele urrar na hora de ele fazer a limpeza. E a minha irmã trabalhava numa loja que o dono era espírita. E entrou um moço, uma mulher espírita na loja, foi passando as vendedoras. E a minha irmã, por incrível que pareça, estava lá, uma das últimas, arrumando mercadoria. E a pessoa apontou o dedo para ela e falou assim: olha, era para o teu irmão ter ido. Foi feito para buscar ele. Eu só não busquei porque tem um povo clamando ao homem lá de cima e ele não deixou. Virou as costas e foi embora. A minha irmã falou e eu louvei ao Senhor. Eu falei: irmã, eu não estou triste, estou feliz. Sabe por quê? O próprio demônio acabou de dizer que o nosso Deus é o Deus de livramento, é o Deus que impede as coisas acontecer. O próprio inimigo acabou de dizer com teus lábios: não pode tocar numa pessoa se tiver alguém buscando por ela. Não fiquei triste, eu fui feliz. Hoje é o poder de buscar por alguém. Ainda em pé, abre no livro de 2 Reis, capítulo 5. Uma pessoa que estava enfaixado, amarrado, e o poder condoar alguém para buscar por essa pessoa. Hoje é muito forte você entender isso, para você não desistir de buscar por pessoas que estão amarradas, enfaixadas, pessoas que estão travadas com a vida sentimental, financeira, familiar. Em alguma área, essa pessoa está amarrada. Capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu rei, ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestido. Pai querido, amado santo, hoje será lido o capítulo 5, eu creio que ele todo será trabalhado hoje, se o Senhor nos der o tempo, em nome de Jesus, necessário. Mas não nos deixe sair daqui sem o entendimento rico e maravilhoso dessa passagem,
para a tua glória, em nome de Jesus. Toma o teu assento. Hoje o poder da mensagem é o poder de buscar por alguém, de representar. Léo, cadê o Léo? Está chiando demais essa caixa aqui, ó. Mas muito, muito, muito. Vê que se arruma para mim, por favor. Não que me incomoda, não me incomoda não. Mas se nós podemos ter o bom, ter o excelente, para que sentar num bom, né? Queridos, eu queria prestar atenção que hoje a igreja vai estar envolvida sob a fé de terceiro. Sobre você buscar, porque a Bíblia vai estar cheia disso. Em vários lugares você vai encontrar alguém que estava precisando e uma outra pessoa buscou por ela, e Deus fez um milagre porque é daquele que buscou, não porque é aquele que estava precisando. Às vezes quem está precisando não tem fé, não acredita, não está fazendo por merecer. Mas um outro, um pai, uma mãe, um filho, busca e Deus opera. A Bíblia fala que Naamã, antes de entender Naamã, Israel e Síria não combinavam. Os dois tinham sério problema, Israel e Síria. Então, vira e mexe, havia conflito entre os dois. Então, eram duas nações que não tinham uma aliança muito boa. Não havia aliança entre eles. E lá no território da Síria, tinha um general. E esse cara era muito famoso, muito bem sucedido, dono de muitas terras. Um homem que tinha muito empregado, um homem que na sua vida as coisas deu certo. Na sua vida as coisas aconteceram. E este homem era general, havia sobre ele várias tropas que ele comandava. E um general, ele tem um poder de domínio, de ordem muito grande mesmo. E é interessante a gente entender isso. E ele havia levado com ele, entre as suas batalhas, lutas, saídas, ele teve, na época que ele invadiu Israel, ele levou um tanto de gente escravo. E entre eles, ele levou uma menina. E ele levou, e essa menina trabalhava na sua casa, servindo a sua senhora. Porque os empregados naquela época separavam. Quem servia o homem, quem servia a filha, quem servia a esposa, quem servia vários setores. E essa era a que servia a esposa. E essa menina, que era serva de Deus, poderia questionar e dizer: cadê o meu Deus? Que não viu que este homem veio de uma outra nação, me tirou da terra que eu cultuava a Deus, me levou a uma terra de Deus estranho, me levou como escravo. Ela poderia dizer coisas como essa. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela menina, e o propósito era muito grande, porque se ela não existisse, aquela menina, o capítulo 5 de Reis não seria a história de Naamã, seria uma outra história, pastor Dedé. Só vai existir o capítulo 5, a história de Naamã, por causa de uma menina que nem nome não tem, mas ela tem um título, e o título dela é mais importante: serva do Deus vivo. Muitas vezes eu vou falar sério, já vi demais pastores fazer questão de ser apresentado, bispo, reverendo, apóstolo. Tem até um amigo meu um dia, eu falei: ô pastor tal, ele falou: não, apóstolo. Aí eu falei: oi apóstolo, comecei a rir, eu falei: babaca. No meu coração, né? No meu coração. Ele não entendeu nada. Se você pegar todas as cartas de Paulo, ele começa a dizer: Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele diz assim: o mais importante para mim não é o que eu fui ser chamado, é o que eu sou, servo. Por isso que Paulo o tempo todo ele vai dizer: servo, Paulo servo, Paulo servo. Você pega a carta de Pedro, quando Pedro vai escrever as cartas, ele fala assim: apóstolo Pedro, servo do Senhor. Aí quando ele vai escrever a segunda carta ou a terceira, ele inverte, fala: mas que bobagem que eu fiz, hein? Eu coloquei o meu título para dizer que eu sou alguma coisa. Aí na próxima ele escreve assim:
Pedro, servo do Senhor Jesus. Ele entendeu. Quando a gente entende isso, a gente deixa de ser babaca, deixa de ser bobo, colocar os nossos títulos na frente, porque eu sou pastor, eu tenho que ser respeitado. Meu irmão, está cheio de pastores na zona, está cheio de pastores caídos, está cheio de pastores na bagunça, bebendo e fumando. Eu já resgatei tanto meio da boca de fumo. Título não manda nada. O que manda se verdadeiramente você está servindo. Este homem, ele só vai entrar na história por causa da menina que nem nome não tem, mas o título dela é grande: serva do Deus de Israel. Eu espero que você entenda isso hoje. Joga fora toda a sua patente, e a maior delas, servir. Servir. Senão Naamã não ia existir. E esse Naamã, além de ser general, chefe, homem valoroso, mas diz que ele era leproso. Isso quer dizer que quando ele saía para as batalhas, ele conquistava, ninguém sabia quem ele era por dentro. Mas quando ele chegava em casa, que ele ia para a banheira, e ele começava a tirar as faixas, e na sua faixa saía aquela carne podre, aquele sangue podre, pedaços às vezes até saía junto, porque a lepra, ela tira pedaços e a pessoa não sente. Aquela menina que estava lá, ela via, ela viu. Assim tem muitas pessoas hoje, querido, que estão leprosos dentro, onde ninguém vê. Eu olhando para você assim, você é lindo, maravilhoso e são, mas às vezes na tua casa você é um general. É aquele que manda, é aquele que pisa, é aquele que ordena, que tem que ser do seu jeito, se não for não serve. É aquele autoritário, é aquela pessoa que tem que ser da forma que você faz, se não for não serve. Você é um general dentro de casa, e dentro de casa você é leproso. Você está sangrando e está saindo sangue podre de você. E o mau cheiro que você exala dentro da sua casa é muito grande, porque lá fora ninguém sente, porque você vai se banhar em perfume para sair. Mas quando você chega em casa à tarde, cansado, dá para sentir o cheiro, porque todo mundo quando chega em casa cansado, às vezes o corpo acaba exalando. Eu preciso de um banho, estou precisando de um banho. Quando ele chegava em casa, aquela pessoa brigona, autoritária. É isso que muitos são dentro de casa, generais. Mulheres que veste calça, veste bota, cinto cabeça de touro, e é elas que mandam, elas que chutam, faz do jeito delas, grita e esperneia. Eu estou falando para você, minha irmã, não sai daqui hoje levando essas faixas da lepra, não. Deixa elas no altar hoje e fala para Deus: eu não quero ser essa mulher, eu não quero ser esse homem que está fedendo, está com mau cheiro. Às vezes sentado no banco, na empresa, é a pessoa mais linda do mundo, mas dentro de casa você fede. Dentro de casa está cheio de faixa. Dentro de casa você não é santa. Dentro de casa você não é essa pessoa. Este homem era o general Naamã. Ele era famoso, ele tinha títulos, ele era conhecido, ele era respeitado. Mas dentro de casa os filhos sabiam quem ele era. A Manu fez o retiro agora de teens. Vai ter agora os de kids. E você pode ter certeza, quando você começa a pregar cura de comportamento, essas crianças choram, como os de teens choraram, quebrantaram. E você fala: como que uma criança a essa idade tem tanto sofrimento já de comportamento das suas casas? E eles chorando, quebrantando. E teve até um que falou assim: a minha vontade sempre foi de suicidar. Você ouviu isso numa criança de 13, 14 anos? Que a minha vontade é suicidar, porque a minha casa é o inferno. E quando você faz,
E as crianças vão, você vê elas sendo curadas naquele lugar, Deus falando para elas que tem uma vida melhor, que Deus vai mudar, que Deus vai transformar, para elas não desistir. Deus traz uma esperança para eles. E aonde que eles foram danificados, o que a Bíblia diz, os meus irmãos que eu amava me danificou na minha casa. Jesus disse isso, que quem traiu ele foi os da sua casa. Aquele que comia na minha mesa, pisou no meu prato. A casa, os generais. E os generais tem um título chamado pai e um título chamado mãe ou avós. Um dia, meu netinho chegou em casa. E quando eu fui dar banho nele, ele tinha uns 5 anos ou 4 anos. Eu vi uma mancha vermelha. E eu tirei uma foto, mandei para minha filha. Não fala para mim o que é que eu estou pensando. Porque vocês têm educação pastoral. Os erros que eu e sua mãe cometemos com vocês, quando nós éramos leigos, nós aprendemos. E nós ensinamos vocês para vocês não cometerem o erro da gente, que certo tipo de correção não se faz. Não fala para mim que você fez isso com o meu neto. Não houve resposta. Passou um dia, ele falou assim: vovô, meu papai sentou comigo e falou comigo, e daquele dia nunca mais ele vai pôr a mão em mim. Eu abracei, chorei com ele. Porque às vezes, irmãos, a gente sabe tudo como fazer certo, mas dentro de casa nós fazemos errado, porque nós somos generais, leprosos, doente, fede, enfaixado. Sabe como comportar e comporta como mundanos. Sabe como fazer, mas faz como endemoniados. Porque uma coisa é sentar na palestra e ouvir, outra coisa é chegar em casa e praticar aquilo que nós ouvimos. Leprosos. E eu falei para ela: nunca mais eu veja isso no meu neto. E nunca mais eu vi. Nunca mais eu vi. Gratidão. Porque uma coisa é você cometer erros quando você não sabe como educar. A outra é você saber, você tem um mestre, você tem um professor que te ensina, e você vai fazer aquilo como se fosse um leigo, um indouto, que não sabe nada e que não conhece nada. Porque na hora da ira, da raiva, você esquece e joga fora o que a Bíblia ensina, que teu pastor ensinou, que teu mestre ensinou, e vou fazer do meu jeito, como se o meu jeito fosse resolver. Tira Deus, joga Deus no lixo e fala: eu faço. Naamã era este homem. E essa menina virou para sua senhora e disse: quem dera se ele estivesse lá em Israel, diante do profeta, ele seria sarado dessa lepra. A história daquele homem vai mudar. Primeira pessoa na vida dele foi uma menina. Uma menina que falou para ele: tem profeta que resolve o teu problema. Tem uma igreja, se você procurar, vai resolver. Tem uma pessoa que pode solucionar isso na sua vida. O que você está passando parece que é o fim, mas tem alguém que é de Deus que pode mudar a sua vida. Quando você reconhece isso, há um homem de Deus lá.
E esse mesmo homem de Deus é Eliseu, é o mesmo que passava na rua junto com Geazi, o teu substituto futuro que não foi, e que a mulher disse: vejo que esse homem que passa é um grande homem de Deus. Está ouvindo agora de uma menina escrava, longe, presa, mas não deixou de falar da grandeza de Deus. Ela podia dizer várias coisas: estou aqui presa, não é meu lugar, não deveria estar aqui, Deus esqueceu de mim, não vou pregar, não vou falar de Deus mais, não vou nem dizer nada. Mas ela não perdeu a oportunidade, e por causa dessa menina, Naamã vai entrar na história e vai entrar na Bíblia. Naamã nem seria conhecido. Isso quer dizer que tem pessoas, irmãos, só vai mudar de vida por causa de você. Tem pessoas que só serão curadas porque você vai desatar as faixas dela. Tem pessoas que só vão ser alcançadas porque você vai fazer algo pela vida delas. Quem está aí, diga amém. Levanta a sua mão e fala: Deus, eu quero entrar na vida de alguém, não como um complicado, mas como aquela pessoa que através de mim, aquela pessoa foi alcançada, conheceu o Senhor, viveu milagres para a tua glória, em nome de Jesus. Deus é por alguém na sua vida. Quem está aí, diga amém. Verso 3: então disse essa sua senhora: quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que Naamã faz? Ele vai lá e comunica com o rei, era o Ben-Hadad. Ele vai lá e comunica com o rei da Síria, Ben-Hadad. O rei faz uma carta e manda, vai lá, apresenta ao rei de Israel. E ele vem com a carta. Você pegar o texto, que eu não vou ler, estou só pulando, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Ele vai levar a carta. Quando o rei de Israel, que é Jorão, filho de Acabe, Acabe fez tudo que não prestava contra Deus. Ele era casado com Jezabel. Jorão era o seu filho, também fazia tudo que não prestava, porque você viu que era uma herança maldita. Quando o rei olhou aquela carta, ele vai dizer assim: isso é um golpe, isso é uma armação. O rei da Síria quer invadir Israel de novo. Ele procura uma artimanha para provocar uma guerra contra a gente. E ele vem dizendo isso aí. Olha o texto, acompanha comigo. Verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço e vejo que buscar a ocasião contra mim. Essa foi a resposta dele. Agora, interessante, segunda mensageiro importante da nossa vida. Existe coisa na nossa vida, irmão, vou falar uma coisa muito séria aqui agora, ninguém me leva a mal. Vocês entendam isso na vida de vocês. Tem coisa na vida de Deus que Deus não vai revelar. Ah, pastor, quer que Deus revela meu nome, minha identidade, meu CPF, meu endereço, minha rua, até o valor da conta que estou devendo. Aí eu creio nele. Ainda que Deus possa fazer, Ele faz, Ele não vai fazer. Porque tem coisa na nossa vida que Deus não vai revelar quando existem pessoas que já sabem como levar e trazer. E existem coisas que Deus vai revelar. Então tem coisas que Deus não vai revelar. Porque já sabe, já está sabendo, está conhecendo. Você que tem que dar um jeito de levar e procurar ajuda, procurar socorro. O profeta Eliseu, Deus não revelou para ele que Naamã chegou lá, que Naamã estava doente, que Naamã levou uma carta, que Naamã estava chegando lá porque tinha uma menina que mandou ir lá, que o rei Ben-Hadad da Síria mandou uma carta, que ele foi diante de Jorão. Irmãos, Deus não revelou para o profeta.
que estava acontecendo esse trâmite, e que o rei Jorão queria se preparar para uma guerra, porque ele achou que a Síria ia invadir ele. Então você imagina qual era o clima. O clima era de guerra, a atmosfera era pesada. Como eu comecei o culto aqui, que eu senti a atmosfera pesada, parece que tinha chumbo caindo na igreja. Então a atmosfera ficou pesadíssima, como aquelas nuvens carregadas, tudo escuro, para uma grande tempestade que você sabe que vai vir. O clima começou a acontecer, soldados dizendo, vamos sair para uma guerra, e vai contra quem? Síria. O nosso exército está fraco, é bem menor que da Síria, nós vamos tomar um cacete, vai morrer muita gente. Então o clima era de velório, e esse clima chega até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu estava nas montanhas, longe. Isso quer dizer que propagou, não chegou nele a revelação. Deus não visitou ele como visitou ele várias vezes, não. Então tem coisa que Deus não vai revelar e não vai visitar, quando tem você como portador para falar. Olha o texto, estão aí? Verso 8, sucedeu que, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Segundo mensageiro, são aqueles que levam para o profeta. Levou nele e falou, está acontecendo isso, a atmosfera está pesada, está difícil. Então, o segundo mensageiro que vai contribuir para curar a lepra de Naamã, são estes que vai levar para o profeta. Olha o mensageiro, olha a importância de alguém que fica sabendo das notícias e manda dizer. E ele foi, e ele manda dizer a Eliseu, e ele não vai decepcionar, ele vai dizer, manda vir a mim, manda vir e eu vou resolver esse problema, pode mandar, me está com lepra, pode mandar vir a mim esse problema, que eu mato no peito, e chuto para o gol, e vou fazer o gol e vou sair para a galera. Ele falou, pode mandar que eu resolvo, pode mandar que eu resolvo. Ele vai entrar dessa forma. Então, o segundo mensageiro são aqueles que vai levar a homens de Deus que vai resolver o problema. Vocês estão aí? Diga amém. Quando Naamã chega na porta do profeta, terceiro tipo de pessoas que nós precisamos. Já marcou o segundo aí? Já marcou o segundo? O segundo são aqueles que vai levar para o profeta. Terceiro tipo de pessoas é o profeta. E nós vamos chegar até ele. Primeiro tem uma menina, segundo tem um mensageiro que fala com o profeta, terceiro agora nós temos o profeta. O profeta não vai sair na porta, não vai recebê-lo, não vai colocar tapete vermelho como está aqui para o Dia das Mães, que ontem foi uma festa linda aqui, para a escola fez, não vai colocar tapete vermelho, não vai ter pompas, não vai rasgar seda, não vai ter elogios, vai ser seco, igualzinho um deserto, não vai sair nem na porta, não vai cumprimentar, não vai mandar dizer bom dia para ele, nem boa tarde, vai dizer só para ele o seguinte, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e tu serás curado da lepra. Foi só isso que ele falou. No Jordão. E agora eu não vou entrar no Jordão, que nós temos muito tempo que eu podia falar, porque o Jordão é o berço da nossa humilhação. É o lugar que Deus usa para nos humilhar. O Jordão é. O Jordão é o lugar de tirar a soberba, a arrogância. O Jordão, todos nós precisamos de um Jordão para tirar a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa prepotência. O Jordão é o lugar de Deus para tirar e nos tornar humilde. Por isso que o Jordão vai ser o melhor rio na vida de Naamã, para tirar a arrogância, a soberba dele, tudo. Deus vai mandar, manda para o Jordão. O Jordão é um lugar para tratar da alma dele. Não vai sair na porta e vai dizer para ele, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
só para me adiantar. Ele foi e mergulhou. Das 7ª vezes que ele mergulha, ele levanta curado, sem nada. Isso quer dizer que as faixas que ele tinha foi desatada. Quem está aí, diga amém. Querido, se você trouxe faixa hoje, você não vai sair daqui sem ter uma ajuda para desatar as tuas faixas. Nós vamos fazer algo espiritual. Pastor, esqueci. Você perdeu a oportunidade de montar num cavalo arriado que passou na sua porta. Você perdeu a oportunidade. O profeta vai dizer para ele, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele vai dizer assim, não, me manda fazer outra coisa mais difícil. Você tem que fazer só uma campanha. Você tem que fazer só isso. Você tem que destravar teu coração. Jesus quer desatar, Jesus quer desamarrar. E ele começou a inventar tanta coisa, dizendo, não, mas faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E ele começa agora a ter tanto conflito. E vai entrar agora quem, pastor? Olha o verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Essa semana o Ben gravou um vídeo de uma rã, ele comendo rã e o Zainho comendo rã. O Ben gosta muito de carne exótica. Gosta. Posso falar de carne exótica, ele prova. E ele foi não sei aonde. Ele foi servir as montanhas. Foi isso, né? Lá em Poços de Caldas. Ele foi servir lá em Poços. E aí falaram que lá em frente, não sei aonde, tinha uma loja de carne exótica. Tinha de tudo. Ele falou, então eu vou provar a rã. E ele foi lá e comprou a rã, Gleice. Aquelas perninhas assim abertinhas, a coisa mais linda do mundo. E ele comprou e trouxe a rã e fez a rã e comeu, e o Zaio comeu, e os dois comeram e tudo. Aí lá em casa, as meninas, não sei o que lá mais, eu não como. Falei, filha, se tiver com fome, você come até merda. Ditado antigo, quem ouviu falar isso? Quando está com fome, você come até... A palavra certa é com B, né? Mas vou falar com M, merda, que é mais fácil. Você está com fome. Não existe isso, você não come. Você está com sede. Eu vinha lá 12 léguas, caminhando de a pé, que meu pai mandava soltar os cavalos. Quando a gente voltava, naquela época não tinha garrafinha plástica para carregar água, a gente nem pensava nisso. No meio do caminho, irmão, eu achava aquelas poças d'água, que tinha chovido e tinha decantado a água limpinha, e nós parávamos para tomar aquela água, era a única que tinha no meio da estrada. Você está com sede, você bebe o que tem. Até xixi você bebe. Você não viu aquele moço lá que ficou preso no deserto? A pedra prendeu o braço dele. E ele era um corredor e ficou sozinho, isolado, caído numa greta. E ele ficou lá com o braço preso. E aí ele tinha uma garrafinha, começou a colher o próprio xixi dele e bebendo, para ele poder, fatos reais. Depois no final ele teve que ele mesmo cortar o braço dele, porque ninguém ia passar. Ele já viu que chegava o tempo que ele ia morrer, ele meteu a faca no braço, cortou o próprio braço, amarrou e saiu até achar socorro, achar ajuda. Tudo depende da situação que estamos vivendo. Hoje eu falo que eu não como, porque vocês têm comida, você pode escolher. Mas cai numa selva, cai num lugar com fome, chega numa situação de crise, de não tem nada. Como alguns países viveram, mataram o cachorro, mataram o gato, rato. O que você achar, você mata, você come. É a fome. A Bíblia não fala daquelas pessoas que matavam os próprios filhos e comia por causa da fome? E ele estava lá. Então, às vezes, o que Deus quer da gente é algo tão simples para fazer.
Eu podia falar de salvação hoje. Hoje, pastor, para mim ser salvo, andar uma vida em santidade, aceitar Jesus como Salvador. Só isso. E quando houver o arrebatamento, aí para ser salvo, você vai ter que derramar o teu próprio sangue, aceitar Cristo, ser perseguido, ser torturado e não negar o Senhor. Aí você vai ver a dificuldade após o arrebatamento que vai acontecer para os que querem ser salvos. Aí vai ver tudo aquilo que você não fazia, 1000 vezes mais terá que fazer. Quem está aí, diga amém. Você está aí? Então, quarto tipo de pessoa são os servos que nos convencem a fazer coisas fáceis e nós queremos fazer coisa difícil. A gente sempre quer fazer o mais difícil. Tem pessoas na sua vida que sempre veio para facilitar a sua vida, dizer para você assim, faz isso, faz aquilo que é mais fácil. Não pega por esse caminho não, pega por isso e você resolve. Então nós precisamos dessas pessoas, irmãos, que vai nos dar conselhos, que vai desbaratinar a nossa vida, que vai desamarrar a nossa vida, que vai facilitar a nossa vida. Quem recorre à internet hoje para saber como faz certas coisas? Levanta a mão. Esse ali é um servo que está te servindo como fazer mais fácil, que você está fazendo mais difícil. Aí você vai lá e recorre. É esse homem aqui, ó. Ele está dizendo, meu Senhor, se o profeta mandasse fazer algo difícil, você não faria? Sim. Mas ele mandou algo tão simples, mergulha. Vocês estão aí? Diga amém. E ele mergulhou. Olha, e aí, verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra de Israel não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, que tomes uma bênção do teu servo. Opa! O que ele traz? Ele traz um tanto de ouro, de prata, de comida. Se você pegar o versículo 5, está aí, ó. 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestido, e mais um tanto de coisa que você vai achar, se você pegar o versículo 26, tinha vinha, tinha olivais, tinha ovelhas, tinha gado, tinha muitas coisas. Então, o aparato que ele mandou de presente era muito grande. Aí ele falou assim, olha, se ser servido, toma uma bênção. Isso quer dizer, toda oferta, ela é bênção para quem? Ela é bênção para quem dá. Eu estava numa mesa esse dia, sentado com um pastor, e nós estávamos em 5. Então, como a mesa estava encostada na parede, ficou 2 de cada lado, e eu sentei na cabeceira. E qual é o ditado de quem senta na cabeceira? Aí eu já cheguei e falei assim, que benção que Deus preparou para mim, eu que vou pagar a conta. Na hora eu sentei, e a primeira palavra que eu falei foi essa. Aí as riram e falaram, quem senta na ponta paga a conta. Eu falei, então Deus me deu esse privilégio. Aí o pastor falou, graças a Deus que é você que vai pagar. Aí eu falei assim, graças a Deus que Deus me deu esse privilégio, que é melhor dar do que receber. Ele não sabia onde enfiar a cara. Porque nós temos um espírito de miséria que acompanha a gente para vir para o culto, para sentar nas mesas de restaurante. É um espírito de miséria que acompanha, que nós deveríamos largar ele quando a gente converte, e ele acompanha os crentes. Esse espírito de miséria. Você vai comprar um leite condensado, você tem as marcas boas, que custa 4, 5 reais, mas tem aquele de R$1,99. Você pega o R$1,99, parece que fizeram xixi na lata. Você leva aquele trem lá que não tem gosto de nada. É a miséria de comprar sempre os piores. Tem gente, irmão, que se não olha assim, pode mandar. Eu conheço pessoas na igreja, eu vou falar agora, conheço. 5, 6 pessoas. Pode mandar buscar o mesmo produto. Eu tenho certeza quem foi que comprou esse, quem comprou aquele.
Porque tem gente que tem espírito de miséria, vai comprar o mais barato. Tudo que ele chega com o mais barato. Eu falo, esse aqui foi fulano de tal que deu. Tenho certeza e não erro. Eu falo, esse foi fulano, esse foi ciclano, esses aqui acho que foi os Beltrano. Porque o espírito de miséria acompanha a crente. Eles convertem, muita coisa muda, mas esse demônio eles não deixam. É bíblico de pegar na Bíblia. Judas tinha esse demônio que acompanhava ele, tinha muitos. Olha aqui, ó. Pega o texto aí, ó. Se servido, peço que toma uma benção para o teu servo, dizendo, o que eu estou te dando é benção. O que eu dou é benção. Ouro, prata, olivar, tá. Aí o profeta virou para ele e falou assim, não. E recusou, não quero nada. Porém ele disse, viva o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele. E falou, não tomarei, e recusou. O cara quis dar uma benção para ele. Aqui, ó, ele tinha tantos. Mas ele disse, não, eu não quero isso aí. Eu não vou entrar na área, por que ele não quis receber? Senão eu vou ter que tomar muito tempo de teologia aqui e explicar biblicamente por que ele não recebeu. Eu já vi muita heresia, muita bobagem, pessoas dizer, pastor, eu tive uma revelação, aí eu comecei a rir, foi a revelação do cão. Não é isso que a Bíblia fala, essa revelação contradiz tal coisa? Isso é coisa da sua alma dizendo que é. Da alma. Existem os textos bíblicos, por que ele não recebeu? E não pode ir contra a Bíblia. Não pode ir contra a Bíblia. Que revelação que é essa que vai contra a palavra de Deus? Não é bíblico. Então, existe sim o que vai a favor da palavra, por que ele não quis tomar. E eu não vou falar hoje. E aí, ele pegou, não quis. Mas, agora minha última parte da mensagem que eu quero encerrar para nós orarmos. Geazi, olha para cá, falou assim, o meu Senhor não quis pegar nada da mão do sírio, eu vou correr, ao verso 20, então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que o meu Senhor impediu a este sírio Naamã, e da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E ele faz isso. Agora, olha uma coisa, irmãos. Olha o espírito de desobediência na vida de um homem que era auxiliar de Eliseu. Olha que demônio que apoderou dele. Ele já vinha com conflito. Por quê? Porque quando a mulher diz, eis que o homem de Deus passa, não falou que ele era de Deus. Quando Eliseu já mandou orar para o filho da viúva, e ele foi na frente e orou, não ressuscitou. O Eliseu foi, orou e ressuscitou. Ele já vinha com problema dentro dele. Mas ele não teve coragem de procurar o profeta e pedir socorro. Depois, se você olhar para trás, no capítulo 4, eles passaram fome. Capítulo 4. E agora no capítulo 5, ele vê o mantimento. E ele fala o quê? Não vou passar fome de novo, vou pegar com esse cara. Ele achava que era providência de Deus, mas não era providência de Deus, porque o seu pastor, o seu profeta não quis pegar e ele não tinha autoridade para pegar. Quem está aí, diga amém. Agora eu quero encerrar e vocês vão entender agora no versículo 25. Ele pegou, levou para sua casa, guardou. Então ele entrou, agora eu vou falar do quinto servo. Agora é o quinto servo. Está pronto para ouvir o quinto servo? O quinto servo é o Geazi. É aquele que veio para fazer mal na sua vida. Eu estou falando de 4 pessoas que foram bênção na vida de Naamã. 4 pessoas que são bênçãos na nossa vida. Mas vou falar da quinta agora, para você ter cuidado com eles. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor.
E disse Eliseu: de onde vem Geazi? E ele disse: teu servo não foi a um e nem a outra parte. Primeira coisa, pessoas mentirosas na sua vida. Pessoas mentirosas. É muito triste quando o marido descobre a mentira da esposa, ou quando a esposa descobre a mentira do marido. É muito triste quando vocês estão namorando e descobrem mentira. É muito triste quando os filhos descobrem mentira dos pais, porque você descobre que o teu herói está mentindo. Então, pessoas na sua vida, irmão, que são mentirosas, cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas que mentem para se beneficiar de alguma coisa. Cuidado dessas pessoas mentirosas que vão ser filhos de Satanás, conforme diz a Bíblia, aquele que mente é filho do diabo, para ter alguma coisa em troca e benefício para ganhar. Ele mentiu para o profeta. Jesus perguntou para Deus, para Satanás, no livro de Jó: aonde tu estava, Satanás? Ele disse: por rodear a terra e passear por ela. Você viu que diante de Deus, Satanás não mente. Você pode pegar todos os textos. Não tem um texto na Bíblia que Satanás mentiu diante de Deus. Não tem um texto, não tem um texto na Bíblia. Toda vez ele falou a verdade. Se tu és filho de Deus, salta aqui em cima, pula lá embaixo, da hora dos teus anjos, e falou a verdade. Transforma essas pedras em pães, e falou a verdade. Tudo ele falou a verdade. Por quê? Porque quando você está diante do profeta, diante de Deus, nós temos que ser transparente e verdadeiro. E ele não foi diante do profeta. Vocês estão aí? Verso 26. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomar prata, tomares vestidos, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente, e teus filhos para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Eu quero alguns minutinhos só para encerrar essa passagem. A lepra que estava morta, lá no Jordão, ela ressuscitou e foi para a vida de Geazi. Isso quer dizer, irmão, que nos planos de Deus, não era para Geazi ficar doente. Não era para Geazi ficar leproso. Nos planos de Deus, a lepra era para ter sido derramada no Jordão e ter ido embora. Ali era o fim da lepra. Mas o que aconteceu, pastor? A lepra, ela só transferiu de corpo. Ela só saiu de um general para outro. Ela só saiu de um general. Assim como Naamã era em casa, Geazi também era. Só que Geazi não tinha lepra física, ele tinha espiritual. E Naamã tinha lepra física. E agora passa para ele. Quem está aí, diga amém. Geazi não era para ter. Ele diz: não foi contigo o meu coração. Irmão, isso aqui é uma das mensagens mais fortes que eu ouvi de um pastor amigo meu. Pastor Fábio, esteve aqui e ministrou várias vezes. Quando a pessoa não carrega teu coração mais, deixa ir embora. Pessoa que não carrega teu coração, deixa ir embora. Não foi contigo o meu coração. Pastor Fábio passou um problema esses dias, lá na igreja dele. Até o dia que ele veio para cá, que ele foi passear com a gente, nós presenteamos ele. Ele falou: pastor, eu nem podia vir, eu estou passando um problema tão sério na minha igreja, com um auxiliar meu. Aí ele me contou. Aí eu comecei a rir, falei: fica tranquilo, eu sei o que é isso, pode ficar em paz.
Ele falou: pastor, eu peguei uma pessoa, estava em depressão, pensando em suicídio. Era um pastor. Eu levei para a minha igreja, coloquei ele no altar. Pastor, ele é um dos melhores músicos. Eu falei: eu sei, eu conheço ele. Conversei com ele. Pastor, mas deu tanto problema no grupo de música. Eu entreguei para ele 22 ou 23 pessoas do louvor. Pastor, nós não temos 8 pessoas no louvor hoje. Pastor, eu fechei meu olho, eu não queria ver, as coisas vinham no meu ouvido e eu falava que não, pastor. Pastor, quando eu fui descobrir as coisas, pastor, que redemoinho que está fazendo lá na igreja. E eu estou mais sujo que puleira de pato. Pastor de Deus, eu estou passando. Aí eu conversei com ele, dei algumas dicas. Eu falei assim: eu posso te falar uma coisa? A última vez que eu ministrei lá, que foi na campanha, na conferência, que vai ter até agora em setembro, quem quiser ir comigo, pode preparar que nós vamos para lá em setembro, vai ter a conferência, 4 dias, quem puder ir, se prepara aí. Eu convido a igreja para estar na conferência de novo. Falei: pastor, teve um momento lá, que eu estava sentado, e ele veio conversar comigo. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa: pastor Fábio vai ter problema com o auxiliar dele. Só porque ele conversou comigo, ele vai ter problema com aquele auxiliar dele. Eu não vou falar para ele, porque eu não sei qual o nível de credibilidade que ele tem com o auxiliar dele, mas ele vai ter problema. O auxiliar dele sentou comigo e falou assim: ah, pastor, grupo de louvor é muito difícil. Eu comecei a rir, falei: irmão, não é fácil não, porque o primeiro ministério que começou foi o louvor. Lá no céu, né? Se o céu que é céu teve problema, você acha que nós na terra não vai ter? Comecei a rir brincando, né? Achando que ele estava falando: ah, pastor, a gente faz uma coisa, o outro faz outra, e não faz o que a gente manda, e eles não querem pagar o preço, e tá. E uma coisa eu descobri, que eu falo uma coisa, e o pastor vai lá e fala outro, e eu vou lá e suspendo fulano, o pastor vai lá e volta fulano. Ah, pastor, eu fui falar com Deus. Sabe que Deus falou comigo? Que a igreja é do pastor Fábio. Aí eu falei assim: ô, mas precisou Deus falar isso para você? É óbvio. Quem é o pastor da igreja é ele. Quem é o anjo da igreja é ele. Quem recebe a direção de Deus é ele. O que Deus falou para Moisés? Eu mato o povo tudo e fico com você. Ô pastor, não estou entendendo. Rapaz, mas pensa num balde de água fria. O homem recuou e não me falou mais nada. Tipo assim, queriam a pega para dar seguimento e não deu. E quando eu vim embora, eu falei: ele vai ter problemas com esse auxiliar dele. E agora ele me falou. Ele falou: pastor, sabe aquele pastor amigo nosso que pregou no seminário? Sei, não trago para pregar mais na conferência, porque ele deu apoio para ele. Não é da minha confiança. Eu não sabia que tinha falado com o senhor. Falei: pastor, eu nem te falei, porque você tinha um nível tão alto de confiança. Mas eu vim embora, falei: vai ter problema. Isso faz o quê? Não faz um ano. Eu estive lá, estive em setembro. E teve problema. Muitos problemas. E o pastor Fábio sempre fala isso: não foi contigo o meu coração? Irmão, quem não carrega teu coração? Pessoas que não carregam o coração da sua empresa. Ah, pastor, está fazendo motim na empresa, falando isso. Cuidado. A minha esposa fala mal de mim, meu marido fala mal de mim. Cuidado. Meus filhos estão falando mal de mim. Cuidado. Quem não carrega teu coração? Esses dias atrás, eu quero encerrar com esse sonho profético. E a pessoa que teve esse sonho está aqui. Está aqui sentada aqui, está olhando para mim. Acabou de rir agora.
Alguns tempos atrás, olha o sonho. A maioria, muitos vão entender, outros não vão entender quase nada. Ela me ligou, mandou uma mensagem, um sonho profético. Falou: pastor, havia um casamento no sítio. A Brenda estava de noiva, mas a Brenda já era casada. Mas eu não vi o marido dela. A Brenda estava de noiva, bonita. E tinha um outro casal. Mas eles já são casados, pastor. Mas eles iam casar. E o casal era o Gui e a Jéssica, esses dois casal lindo, maravilhoso ali, ó. Mas os dois já eram casados. Mas os dois iam casar, pastor, não entendi nada. E deu uma confusão lá. Confusão, não sei porquê. É como se fossem os dois casamentos, eu não entendi nada. E aí, tinha um barranco do lado de cá, onde estavam os casamentos. Estava a Brenda linda, vestida de noiva. E aquele barranco grande. E do outro lado estava o casal que saiu da igreja. E ele chamava os jovens assim, ó, chamava as pessoas. E aí dos barrancos começou a sair muita cobra, muita cobra, muita cobra. Eu falei: irmã, descanse em Deus, que parte eu entendi, mas parte eu descanso. Deus vai trazer a luz no futuro, não preocupa não. E só orei. Essas coisas não tiram meu sono. Eu entrego na mão de Deus. Que Deus tem que livrar, Deus livra. Que Deus não tem, vai acontecer. E eu deixei quieto. Passou questão de algumas semanas. Aí eu fui entender que o casamento não era o Gui, era a Jéssica. Era uma outra pessoa. Aí entendi toda a confusão. Por que a Brenda estava de noiva? Porque ela representava nós. Ela representava a igreja, a esposa de Cristo, que estava intocável, linda, maravilhosa, e que estava do lado de cá. Era a esposa. A esposa estava do lado de cá. Linda, maravilhosa. E a Brenda era essa pessoa que estava representando a igreja. E até na época eu ia falar, a pastora falou: não fala não, deixa o tempo passar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu falei: vamos esperar, porque não tenho discernimento. E esse barranco, eu sei o que é. É a trinca da aliança. Tem uma trinca muito grande. E essa trinca, dificilmente ela refaz. Porque existe trincas, irmãos, que são refeitas. E existe trincas que não serão refeitas mais. Por exemplo, braço direito de Deus era Lúcifer. Quando houve uma trinca, é uma trinca que não vai refazer? Nunca mais. Quando Davi quebrou a trinca com Deus, refez, quebrou a aliança, refez. Quando Judas quebrou com Cristo, não refez. Então existem alianças que quando são quebradas, muitas serão refeitas. E muitas, irmãos, não serão refeitas. E Deus, quando mostrou aquele barranco, aquela distância, Deus sabia, Deus sabe, né? Por que está essa trinca, está esses barrancos e tudo. E eu falei: deixa, está chamando, eu não sei se está acontecendo ou se vai acontecer. E eu sei que essa pessoa está pegando pessoas e fazendo delas, em vez de fazer elas ovelhas, está fazendo delas o contrário. Ele está fazendo isso com as pessoas. Mas eu sei que são ovelhas. E eu descansei. E quando passou o tempo, toda a luz veio. Eu fui entender tudo. Nós somos entender tudo. Tudo nós somos entender. Então o que eu vejo isso? O último passo. Deus revelou para Eliseu o que Geazi fez. O que Geazi fez, ninguém sabia. E agora a última unção, Deus revelar na sua vida os nós que estão amarrando aquela pessoa, se está buscando socorro para ela. Porque tem pessoas, você está orando para elas, e elas estão amarradas e você não sabe como, em que área que eu oro. Eu lembro de uma pessoa manifestada um demônio um dia,
E eu orando, e essa pessoa nada de ser expulso. Dentro da minha casa, eu morava na rua Padre do Peça, no Catanduas. E a pessoa, irmão, já tinha frequentado muitos lugares terríveis, e ali manifestando, e a minha esposa afastou de um lado e começou a orar, falar: Deus, traz a luz. Qual é o ponto de contato, ou qual foi a aliança que essa pessoa fez, que esse demônio sai e volta. E a pessoa saiu, o demônio saía e voltava. Irmãos, uma luta dentro da minha casa, mandando que o demônio embora. E o demônio saía, passou um pouco, ela manifestava, e eu expulsava, de repente, eu mandava embora. Aí quando eu ia ministrar o Espírito Santo para ocupar a casa, o demônio pegava de novo, deixava o Espírito Santo vir. Eu falei: Espírito Santo, batiza essa mulher, porque se o Senhor ocupar essa casa, esse demônio não vai ficar. Aí eu saio, o demônio saía. Aí eu falei: vou ministrar o Espírito Santo. O demônio voltava, pegava outro ela. E eu falei: mas que luta, irmãos, uma luta de tempo. Minha esposa saiu do lado e começou a orar. Deus falou assim: olha, tem um colar, uma pulseirinha, como é que você vê que as mulheres chamam na mão aqui? Ela tinha uma pulseira e um colar aqui, tinha os dois. Ela entregou a vida dela, fez o pacto, tá nos dois, tem que ser quebrado. Aí quando a pastora voltou, falou: amor, rebenta o colar, o pacto está nos colares. E é a mãe de um obreiro da nossa igreja, pessoa que eu amo muito. E eu pus a mão assim, e ela gritou: não, demônio, não toca. Esse é meu ponto com ela. E eu e rebentei, voou miçanga para todo lado, na casa assim, espalhou. Quando acabou de arrebentar, ela: pastor, onde eu estou? Pastor, onde eu estou? Ela voltou na hora. E o demônio não manifestou mais. Não manifestou, acabou. Nunca mais eu vi aquela mulher manifestar no corredor dos milagres, na igreja. Ela podia passar 1000 vezes, ela não manifestava mais. Não manifestava. E ela falou assim: quem me trouxe para a tua casa, pastor? Eu falei: o teu filho. Ela nem sabia quem tinha levado, ela estava possessa. Nunca mais. Por quê? Deus revelou o ponto de contato. Então, pastor, como é que eu vou desatar essa faixa? Tem faixas, irmão, que Deus vai ter que revelar para você. Ele vai ter que revelar. Ora. Aonde que está o ponto de contato na sua vida? Ora. Tem coisas que só vai trazer à luz se houver revelação. Deus revelou para o profeta. A primeira vez, o mensageiro avisou ele. E agora? Não tem mensageiro. O que Deus faz? Não foi contigo o meu coração quando você foi atrás daquele homem? Fique em pé no seu lugar. Eu quero falar para vocês, nós temos um Deus maravilhoso. Irmãos, você tem um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus maravilhoso. E Deus tem demonstrado um amor tão grande pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha esposa, por este lugar. O amor de Deus tem sido nítido, palpável, transmitível. Deus tem operado. Você que já viveu esse amor de Deus e está vivendo, não o despreze. Tem coisa que Deus vai revelar para você, vai te mostrar para você, está ali, em sonhos. E sabe que um dos maiores amores de Deus com você, se você um dia assumir o ministério, é quando Deus usar alguém para trazer à luz, para te proteger, para não falar que foi você que inventou. Então Deus vai usar alguém. A Tati pregava para um moço lá da empresa, não vou falar quem é, por questão de ética, e sempre pregava para ele, falava do amor de Deus. Deu um dia, ele veio com um carro e parou naquele semáforo, em frente ao industrial ali, Aí encostou um carro do lado dele e falou assim: olha, Deus manda dizer para você, vá para a igreja, porque aquela serva tem pregada para você e você tem resistido.
Você está fazendo isso, isso e isso. Entregou toda a vida dele. E ele não sabia. Mas Deus está dando um tempo para você mudar. Procura a igreja. Aí ele falou assim: miserável daquela Tati, eu vou chegar, vou arrancar o pescoço dela. Ela falou para esse moço a minha vida que eu estou fazendo de errado. Aí ele segurou, o carro saiu e ele olhou. Placa do Rio de Janeiro. Falou: não, não é não. E quando ele chegou na empresa, ele falou para a Tati. A Tati falou: eu não sei de nada, eu não conheço. Deus está usando alguém para revelar, porque você não está dando crédito que eu estou falando. Você não está dando crédito que eu estou falando. Deus está usando alguém. Querido, começa a orar para Deus revelar. Aquilo que está oculto, que você não sabe, começa a orar. Começa a orar para Deus revelar. Você vai ver coisas tremendas, maravilhosas na sua vida. Deus vai arrancar essa faixa. Deus vai arrancar. Eu te falei de 4 servos tremendos. E te falei do 5º. Pastor, o que eu aprendo no 5º? A parte ruim não. No 5º eu aprendo. Eu preciso de um servo que traz revelação. Eu preciso de revelação. Em sonho profético. Eu preciso que Deus tire debaixo do tapete aquilo que está oculto. Aquilo que está escondido. Eu podia contar 1000 testemunhos aqui que eu já tive de experiência, de coisas ocultas que Deus revelou. Qual é a 5ª unção, pastor? A 5ª unção é o servo da revelação. Ora, busca Deus que está escondido, que está amarrando a minha casa, amarrando a minha empresa, amarrando a minha família, que está amarrando meu ministério. Senhor, que está travando meu coração. Hoje é a lepra. E eu quero chamar aqui na frente, você que está com a faixa e você colocou os nós. Vem aqui na frente, porque hoje você não vai desatar esses nós. Quem vai desatar eles agora são os servos que Deus está levantando. São os servos. Vem aqui na frente quem está com a faixa. Quem não está vai ficar sentadinho em pé aí. Você vai fazer parte do 2º grupo de batalha. Você que tem a faixa. Vem com a faixa. Pastor, eu esqueci de trazer a faixa. Então você pode trazer à noite, se você esqueceu. E após receber a oração, você vai deixar a faixa no altar. É onde está ficando a sua lepra. Onde está ficando a sua não, a lepra daquela pessoa que você está representando. Espalha aqui na frente, espalha para mim aqui. Porque os intercessores vão começar a pôr a mão, vai começar a orar. E o intercessor é que vai tirar os nós da sua faixa. E vai mandar você sentar. Aí você vai e senta. Os intercessores vão entrar num campo de guerra agora. Sua faixa está com nó. Ela está representando quem? Agora é guerra espiritual. Agora é batalha espiritual. Agora, irmã, general Naamã vai ser visitado aonde ele estiver. Deus vai usar um servo. Deus vai usar um profeta. Deus vai usar uma pessoa. Quarta-feira passada, entrou uma moça aqui na igreja e o irmão orou por ela e ela chorou e falou: pastor, a minha vida todinha que eu estava passando, Deus revelou para aquele menino. Ele orou na área, que foi o Cleison. O Cleison. É o Cleison. Deus revelou toda a minha vida para ele, pastor. Eu não sei quem ele é, ele nem me conhece. E eu caí em lágrimas, eu estava vivendo o que ele orou. Porque Deus está levantando profetas, irmãos, para agora pôr a mão na sua vida, pôr a mão nessa faixa e desatar. Os intercessores, presta atenção, desata, após orar aquela pessoa, vai tirar os nó e a pessoa pode sentar. E aí vai saber: pastor, eu estou sem a faixa. Você está sem a faixa, não vai receber a oração aqui na frente. Você vai receber a oração depois, nós vamos orar. Mas quem está sem a faixa, não vai receber agora. Viu? Eles vão orar para quem está com a faixa. Eu tenho que valorizar quem trouxe a faixa. Quem pegou. Viu? E você vai deixar a faixa no altar. E nós vamos queimar ela. Ela vai para o Rio Jordão. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e tremendo. Pai, assim como de manhã havia um peso neste lugar,
E a atmosfera foi limpa, foi transformada. E é nítido e palpável a tua presença aqui agora neste lugar. É nítido e palpável, Pai, que o Senhor mudou o clima, mudou a atmosfera, mudou o ar da igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na fé do terceiro. Nós estamos aqui na fé de alguém, meu Pai. Nós estamos aqui representando uma pessoa, assim como Naamã, Pai. Ele não tinha fé do Deus de Israel. Ele não tinha fé do Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha fé do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. Ele não tinha fé, meu Pai, do Deus de Judá. Ele nem conhecia o Senhor Todo-Poderoso. Mas o Senhor, meu Pai, o Senhor levantou uma menina, e essa menina indicou o milagre. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a mostrar os profetas, começa a mostrar os servos, começa a mostrar aqueles que estão na empresa, aqueles que estão na rua, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão em algum lugar. Pai, Ele vai trazer a cura, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai, lepra do general Naamã, sai as amarras, solta esse coração, solta essa pessoa que tem resistência à mudança, solta esse marido que está envolvido na prostituição, solta esse marido que está de olho em outra mulher, solta agora, espírito maligno que trava essa pessoa na prostituição. Solta ela, solta ela, solta, solta em nome de Jesus. A ordem é para soltar, a ordem é para soltar agora. Solta essas ataduras, solta essas faixas agora, desamarra aonde estiver essa pessoa aqui sendo representada, aonde estiver em casa. Talvez ela esteja doente, talvez ela esteja na empresa, talvez ela esteja na prostituição, talvez ela esteja endividada. Deus desata esse nó agora, desata as ataduras de Naamã, desata, começa a usar. O Senhor usou a menina, o Senhor usou, Pai, um servo para levar o problema até o profeta. O profeta ouviu o problema e não recuou. O profeta ouviu o problema e não recuou. O profeta não recuou. O profeta não recuou. O profeta disse: deixa vir a mim. Deixa vir ao tempo dos milagres. Deixa vir ao tempo dos milagres. Aqui vai ter milagre. Aqui vai ter restauração de família. Aqui vai ter restauração de ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a curar. Começa a curar, meu Pai. Libera, 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 libera agora. Aqueles que vão levar para o profeta. Ele vai levar para o profeta o problema. 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 Senhor, 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 Senhor. Cura, 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 cura. Nesta unção de ministração, de adoração. Pai, é para curar, é para curar, é para tirar as nós da insensibilidade, da incredulidade, dos males que está amarrando a vida espiritual. Pai, Pai, também o Senhor usou alguém para dizer: faça isso. Pai, começa a usar pessoas para facilitar a nossa vida. Usa pessoas para facilitar a nossa vida. Usa pessoas para facilitar a nossa vida. Aquela pessoa que está caminhando para o deserto, aquela pessoa que está caminhando para a vida difícil, aquela pessoa que está caminhando para a vida complicada, aquela pessoa, meu Pai, que não tem facilidade, começa a levantar os servos para dizer o caminho das pedras preciosas, o caminho do ouro, o caminho que transforma a vida, o caminho que muda. Receba essa unção agora, receba essa unção. Libera os anjos, libera os anjos, libera os anjos. Vai visitar as casas, vai visitar as famílias. Pai, e a última unção é de revelação, é de revelação. Traz o que está oculto,
Traga o que está oculto em nome de Jesus. Traga o que está oculto. Ao Senhor não tem nada oculto. Ao Senhor não tem nada escondido, Pai. O Senhor ama os teus profetas. O Senhor sabe aonde o coração do teu profeta está. O coração dos teus filhos estão. Começa agora a trazer a revelação, Pai. O que está oculto, o que está escondido, o que está amarrado, o que está embaraçado, o que está debaixo da peneira, debaixo do balai, debaixo da bacia, o que está lá no cemitério engravado, o que entrou na nossa casa, meu Pai, que é um pacto, que é uma aliança com as trevas. Traga, Senhor, traga, Senhor, traga, Senhor, traga a revelação. Começa a visitar os profetas, 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 agora. Fique em pé no seu lugar, estenda as mãos para o altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De tudo que sou, só para servir-te, o meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou. Começa a orar em línguas aí. Manda fogo aqui para o altar. Manda fogo aqui para o altar. Tem pessoas vão ser visitadas em casa. Você é a serva do Senhor. Você é o profeta. Quebra o meu orgulho, eu quero. Você está levando o meu coração. Deus está trazendo a revelação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu quero uma comitiva de anjos aqui. Aquela mesma comitiva que andava com Eliseu. Aquela mesma comitiva que ele sabia e dizia que uma carruagem de fogo com os anjos, Pai, caminhava com ele. Ele pilotava a carruagem celestial. Ele pilotava, meu Pai, porque Eliseu viu que estava na vida de Elias, e da vida de Elias passou para a sua vida, mas não passou para a vida de Geazi. Geazi não entendeu o teu projeto. Senhor, começa a trazer revelação agora. Começa a trazer revelação. Pai, começa a visitar as pessoas. A palavra é profética. O profeta diz para Eliseu, o profeta diz para Geazi: a lepra de Naamã vai para você e para os teus filhos. Pai, uma palavra de juízo. E a nossa palavra agora é o seguinte: sai todas as amarras dessas pessoas que foram colocadas as tuas faixas de generais no altar. Em nome de Jesus, solta. O Rio Jordão recebeu a lepra. O altar está recebendo agora o peso dessas pessoas. O altar está recebendo as amarras dessas pessoas. O altar está recebendo a transferência da vida deles para o altar. E é no altar que resolve o problema. É no altar que resolve a enfermidade. É no altar que os demônios gemem, em nome de Jesus. E a palavra do profeta agora é o seguinte: vai sair da casa deles, vai soltar eles, e eles e a família deles serão servos do Senhor Jesus, transformado, curado e mudado, para a glória do Senhor Jeová, para todos sempre. Quem crê, diga amém. Deus seja louvado. Pode tomar o seu assento. Deixa. Quem foi abençoado recebeu a unção dos 5 servos. 5 pessoas na nossa vida que tem que desamarrar a nossa vida. 5 pessoas, fala de 5 ministérios. E olha, põe um horário para mim ali, viu, Léo? E eu não falei da palavra profética. O profeta, ele tem um poder.